Muito mais do que um lindo dia eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Por aqui, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Nesta semana nós estamos numa semana de lindas descobertas. Estamos refletindo sobre o sentido da vida. Estamos pensando quem somos, por que nós sofremos. Nós estamos trabalhando vários temas e eu te convido para acompanhar o canal Acima da Média. O tema da nossa oração da manhã de hoje é o sentido da vida, porque Deus criou o homem. Antes de prosseguirmos, eu tenho aquele pedido que é muito especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Quero dizer para você que todas as vezes que você faz isso, você está fortalecendo o engajamento do canal Acima da Média. Se você puder também, comente aqui embaixo este vídeo. Se você tem sido abençoado, então continue compartilhando também a oração da manhã com outras pessoas. Obrigado a todos que têm feito isso. Que Deus os abençoe. O nosso texto devocional de hoje, minha gente querida, é Gênesis capítulo 1, versículo 26. O texto nos diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu vou ler o texto novamente e quero aqui que você compreenda algumas coisas muito importantes. O texto diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Essa expressão façamos, ela nos diz de forma muito clara que no processo da criação do homem, Deus na sua triunidade estava envolvido no ato da criação. Porque o texto vai também nos afirmar, façamos o homem à nossa imagem, observe, conforme a nossa semelhança. Então Deus, quando nos criou, Ele nos formou do pó da terra e o Espírito Santo estava envolvido nesse processo e o próprio Filho de Deus, sendo nosso Salvador, Jesus também estava envolvido. E o texto continua nos dizendo, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso é o que nos diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Queridos, o que nós precisamos compreender é que Deus não fez cada um de nós para vivermos perdidos. Deus nos fez com propósitos. Ao criar o homem, Deus tinha no seu coração muitas coisas importantes. Eu quero destacar 3 delas aqui. Primeiro, Deus criou o homem para ser um ser eterno. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, em Eclesiastes 3:11, o autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda da vida. Deus ele colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente e você precisa guardar isso no seu coração. Este mundo em que nós vivemos não é suficientemente capaz para traduzir o que será diante da eternidade. E Deus nos criou para sermos seres eternos. Dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que o tudo não é tudo. Alguém disse um dia. O conceito de eternidade ele é necessário para dar significado ao sentido da nossa vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como eterno,
como Deus da eternidade. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire o ideal da eternidade de Deus é uma doutrina errada, é um conceito errado. Então nós precisamos aprender sobre a eternidade de Deus para podermos entender também que somos criados para sermos eternos. A segunda coisa muito importante que nós precisamos compreender para trazer aqui uma resposta porque Deus criou o homem é porque o homem foi criado para ser santo. Em que nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo, afinal de contas? A resposta a esta questão que nós estamos aqui enfatizando está lá no início da vida. Tudo começa em Deus e Deus é pleno em santidade. Lembre-se, o texto que nós lemos hoje diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é santo, nós somos criados também para sermos santos. A palavra hebraica para santo significa cortar ou separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Em terceiro lugar, porque Deus criou o homem para ser servo. Ao colocar o homem no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para que o homem cultivasse, guardasse. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esse jardim precisava ser cuidado. E o homem, ao cuidar do jardim, estaria sendo servo. Servo significa trabalho, serviço. Isso implica disposição, respeito e honra àquele que o designou para que pudéssemos fazer desta forma. Muitos se esquecem de que, ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. E, infelizmente, muitas pessoas se esquecem desta parte da lição de casa. Querem ser senhores e tornarem a vida dos outros uma vida pesada. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 10, nós entendemos o seguinte, preste atenção agora. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então significa que Deus nos colocou na face dessa terra, criando-nos para sermos seres eternos, criando-nos para sermos santos e criando-nos para sermos servos. Como é que você pode concluir a sua condição no dia de hoje? Você tem sido servo? Você tem sido santo? Você tem tido consciência de que a eternidade já faz parte da sua vida? Que Deus assim nos ajude nessa busca pelos significados da nossa existência, da nossa jornada aqui nessa terra. Amém, meus queridos? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe nas descobertas que temos aprendido aqui durante esta semana. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, hoje refletindo sobre por que o Senhor nos criou, nós clamamos que o Senhor continue trazendo luz aos nossos pensamentos. Eu sei que há dilemas aqui, há pensamentos aqui. Eu sei que as pessoas que estão ouvindo esta oração da manhã têm dilemas pessoais. E todos eles
já são conhecidos do Senhor. O que eu te peço é que, ao arrazoar sobre o significado da vida, ninguém se perca e ninguém se afaste dos teus caminhos. Por quê? Porque os teus propósitos são muito maiores e muito melhores. Guarda no teu amor cada coração e fortalece a todos por amor ao teu santo nome. Abençoa-nos neste dia e dá-nos a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Se você tem sido abençoado, então compartilhe esta oração da manhã. Fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.